E a dica de leitura de hoje é um desses livros que infelizmente eu não tenho à mão, um desses livros que eu li na época da graduação e que no final eu nunca comprei. Hoje é uma dica de leitura especial aí, eu sei que está um pouco atrasado graças às discussões de internet, mas hoje vamos falar um pouco sobre Paulo Freire e a pedagogia do oprimido. E tá aí uma das edições possíveis que você pode encontrar esse livrinho fantástico. Bom, primeiro de tudo, acho que é importante a gente falar da importância de Paulo Freire. Paulo Freire é um dos maiores educadores que a gente tem na história da educação, né? E é assim, o pesquisador, o cientista brasileiro da área das humanidades mais lido e mais utilizado no mundo, né? Então, é um cara de reconhecimento mundial dentro da área de educação, né? Então, todo o ataque que tem sido feito a ele ultimamente aí é completamente injustificado, tá? Então vamos lá. Pedagogia do Oprimido é um livrinho muito fácil de ler, né? E é um livro curto aí, se eu não me engano, ele deve ter por volta de umas 200 páginas. É um livro breve, né? Onde você consegue, né, numa tacada muito rápida ali, né, ter acesso a um conjunto de informações fundamentais e que auxiliam muito no processo de educação, né? Então vamos lá, o que Paulo Freire fala? Por que esse título de a pedagogia do oprimido? Porque Paulo Freire começa já discutindo de que educação pode e foi muito utilizada como uma ferramenta de opressão, né? Como assim a educação como ferramenta de opressão? Paulo Freire discute a ideia de doutrinação de comportamento, né? A partir do momento onde a educação ela parte do princípio onde existe uma verdade dominada por um determinado grupo que transmite essa verdade para um grupo submisso a um grupo que não teve acesso a todo o cabedal cultural necessário para ser alguém reconhecido, né? E essa educação é uma educação que divide, uma educação que fragmenta, né? Quando a educação, na verdade, ela deveria ser integradora, né? Porque Paulo Freire parte do princípio de que o educando, ele não é um pote vazio, ele não é uma tábula rasa, né? O educando, ele tem conhecimento, né? Só que o conhecimento dele é um conhecimento diferente do conhecimento do educador. O que não quer dizer que é um conhecimento maior ou menor, um conhecimento melhor ou pior. É apenas um conhecimento diferente, né? Pega a prática de educação do Paulo Freire. Todo o trabalho do Paulo Freire partiu em cima de experiências feitas com educação de adultos, né? Então, o processo de educação do Paulo Freire passou a perceber que a alfabetização do adulto não podia partir daquela técnica simplória, né? Daquela técnica de repetição de frases montadas, típicas das cartilhas, do tipo Caminho Suave, né? Onde o cara ficava ali, né, repetindo, né? O Ivo viu a uva, né, para poder decorar, né, o som da palavra e absorver aquela informação, né? A ideia da educação bancária, onde você vai lá e deposita conhecimento na cabeça da pessoa, né? Pô, o sujeito era o quê? Ele era pedreiro, né? Então ele conhecia a palavra do tipo tijolo, laje, né? Então, pô, tijolo, laje, G, o som, pega esse, pô, como é que escrevo tijolo, como é que eu escrevo laje, né? Quais são as letras que compõem essas palavras, que fazem parte do meu cotidiano, né? E que vão me auxiliar a compreender como é que eu transformo uma ideia numa representação escrita, né? Como é que eu transporto o som que eu falo numa gravação, num registro escrito, né? Então, o conhecimento que o aluno possui é importante. Às vezes o conhecimento que o aluno possui
é muito superior ao conhecimento do professor em outras áreas de conhecimento ao qual o professor não domina. Então, o aprendizado na visão de Paulo Freire é uma visão altamente democrática, né? Onde o conhecimento ele depende muito da visão de quem está ensinando e de quem está aprendendo, na relação de que as certezas não estão fixas, né? As certezas não são consolidadas e que você tem que estar disposto sempre a trocar a sua certeza por um novo saber, né? Que vai agregar conhecimento novo e que vai dar uma aproximação muito maior da verdade nessa relação entre saberes distintos, né? Então Paulo Freire traz uma visão altamente democrática da educação, de uma ampla participação, onde o professor acaba sendo um mediador de diversos conhecimentos e que se somam tanto partindo do professor quanto do aluno, né? Então percebe, essa nossa relação fria aqui dentro do YouTube é algo completamente anti-paulo freiriana, né? Enquanto eu estou aqui simplesmente transmitindo ideias e se eu não tiver uma resposta de vocês, né, isso passa a ser aquilo que o Paulo Freire chamou de educação bancária, onde você simplesmente deposita o conhecimento. Mas no momento em que existe a resposta, em que existe a interação e que o aluno traz conhecimentos que entram em conflito com o conhecimento que o professor traz, isso se agrega e gera conhecimentos novos, né? A partir do momento que o professor respeita o conhecimento prévio que o aluno possui, né, os saberes que ele já carrega consigo, por sua experiência de vida, e pouco importa a dimensão da experiência de vida, pouco importa se é um adulto ou analfabeto, que foi o primeiro alvo do Paulo Freire, ou se é uma criança que pouco experimentou da vida, todos eles possuem saberes, e isso deve ser sempre agregado. Percebe então que Paulo Freire é um combatente contra o autoritarismo, né? Ele é um cara que entra em choque diretamente com as posturas autoritárias que detêm a verdade e que imputam essa verdade em cima de outras pessoas consideradas submissas a essa verdade plena, né? Tanto que Paulo Freire foi combatido por uma série de pensadores que eram autoritários, por uma série de regimes que eram extremamente autocráticos, tanto de esquerda quanto de direita. Pois é, Paulo Freire foi um cara bastante combatido, por exemplo, na Alemanha Oriental. Então para com essa história de que Paulo Freire era um doutrinador comunista, tá? Paulo Freire era muito mais do que isso. Paulo Freire era um pensador democrático e altamente participativo que merece todo o nosso respeito. Fica aqui a dedicatória da prancheta do Suetônio a Paulo Freire. E aí, curtiu a dica de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. É gentil da sua parte assinar o canal. Essa é a prateleira do Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar lendo um bom livro.